Conversa de bastidor. Nesta semana de votação no STF, da ação em relação à trama golpista, nós temos uma conversa de bastidor sempre especial com a presença de vários comentaristas. Hoje, escalados aqui conosco, Vera Magalhães, Malu Gaspar, que seguem lá em Brasília. Vera, bom dia para você. Oi, bom dia, Milton, Cássia, bom dia, Malu, ouvintes. Bom dia, Vera. Bom dia para você, Malu. Bom dia, Milton, Cássia, Vera, nossos ouvintes. Que permanece em Brasília, até porque se dependesse do voto de Luiz Fux para pegar o avião e voltar, teriam perdido o voo. Vou começar com você, Vera Magalhães. De tudo que se viu ontem, uma das coisas que chama atenção é que esse voto de Luiz Fux, ele quebra uma rara hegemonia, né? Ou é uma rara quebra de hegemonia dentro do STF em relação a esse processo. Ou seja, dá para ver aí uma derrota de Alexandre de Moraes? Foi, né, Milton? Porque o ministro Luiz Fux chegou a ser agressivo com o ministro Alexandre de Moraes em vários momentos. O melhor adjetivo que ele conseguiu empregar para descrever o trabalho do relator foi dedicado. Mas ele fez questão de, em vários momentos, dizer que ele não agiu de forma técnica, que ele não analisou as provas e mais, ele encampou acusações frequentes no próprio bolsonarismo. Chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de inquisidor, disse que ele não poderia ser vítima e julgador. Então, argumentos que são caros ao ex-presidente Jair Bolsonaro, aos seus advogados e aos demais réus, e que foram incorporados ao voto do ministro Luiz Fux. Então, o que ele fez não foi... E aí, lá no final, quando o clima já tinha azedado de vez, quando ninguém mais estava nem conseguindo prestar atenção naquele voto longuíssimo, ele tentou fazer um aceno dizendo que ele tinha divergências, mas que ele não era um opositor do ministro, enfim, que eles não eram inimigos, que eles eram amigos. E eu, nessa hora, eu já tinha voltado para a rádio para entrar no ar e não vi a cara do ministro. Mas certamente não foi das melhores. Ao longo de todo o tempo, Alexandre de Moraes estava com a cara muito fechada. O que isso significa, né? É uma quebra dessa hegemonia. O Alexandre de Moraes vem há muitos anos, mais ou menos, ditando o ritmo do Supremo Tribunal Federal e protagonizando as principais decisões, porque ele é relator de muitos inquéritos ligados ao mesmo tema. E isso gera um certo desconforto interno, mas que não tinha sido vocalizado dessa maneira nem pelos ministros nomeados por Jair Bolsonaro. Foi o mais duro golpe público e longo na maneira como o ministro vem agindo. E vem no momento em que ele foi sancionado pela Lei Magnitsky, pelo governo dos Estados Unidos. Então, é um duplo golpe, por assim dizer, que hoje não significa que ele vai passar a ser minoritário, não é isso que vai acontecer, mesmo se a coisa toda fosse para o plenário, ele continuaria com uma maioria, mas pode indicar que em caso de uma mudança do vento político, isso também se altere essa correlação de forças interna no Supremo Tribunal Federal. Quero colocar aqui a Malu Gaspar nessa conversa. Malu, apesar do voto ontem do ministro Luiz Fux, da ampla divergência, né, que foi aberta por esse voto, ao que tudo indica, ainda teremos a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma virada de mesa, uma mudança para Bolsonaro dependeria de fato não desse julgamento, mas das eleições do ano que vem? Oi, Cássia, então, é exatamente isso. Antes eu queria fazer uma explicação aqui para o nosso ouvinte, porque o pobre do ouvinte passou os últimos dias ouvindo a gente dizer que o Fux provavelmente condenaria o Bolsonaro. E aí veio esse voto pela absolvição que surpreendeu todo mundo, por uma razão, né? O Fux passou os últimos anos indicando que não só não concordava com as atitudes do Bolsonaro, mas também fazendo declarações e dando votos que indicavam que ele julgava aquilo, todo aquele comportamento um crime, né?
Então, assim, desde o 7 de setembro de 2021, quando ele fez um discurso no Supremo dizendo que ofender honra de ministro, incitar a população, descumprir decisão judicial eram práticas antidemocráticas ilícitas e intoleráveis, até agora, em setembro de 2023, quando ele acompanhou o voto do Moraes e concordou com a pena de 17 anos de prisão, foi o primeiro réu do 8 de janeiro, dizendo que havia associação criminosa armada, abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, todos os crimes que o Alexandre de Moraes colocou, a gente está achando que ele ia manter a coerência. Infelizmente não foi o que aconteceu, quer dizer, não foi o que ocorreu, e aí a gente acabou passando essa impressão que também, para o ouvinte, que levou a uma grande surpresa, não só nossa, mas de todo mundo que estava no plenário ontem. E aí, Cássia, agora, com esse voto, realmente ele muda um pouco o cenário para o bolsonarismo. Mas por que eu digo que precisa de uma virada de mesa, uma virada de mesa precisaria da eleição de 2023? Porque vocês estavam até agora falando com o professor Pier Paolo Bottini, ele explicando que esse recurso que vem logo depois de uma condenação na turma, os embargos infringentes, eles não têm chance de passar, porque eles vão ser decididos pelas mesmas pessoas que acabaram de decidir a condenação, né? Mas existe um tipo de recurso que se chama revisão criminal, que ele é feito depois, ele é previsto justamente para casos em que, depois da condenação, com tudo decidido, surge uma prova nova ou alguém constata por alguma razão, muito sempre uma prova, né, em geral uma prova, alguma situação, que a condenação foi feita por um crime errado. Estava errado o crime que nós imputamos ao réu. E aí se reabre o processo. Nesse caso, vai para plenário. E aí é o seguinte, hoje, nem na turma e nem no plenário, há clima para reverter a condenação do Bolsonaro. Mas, no próximo mandato presidencial, o próximo presidente vai ter a chance de escolher pelo menos 3 novos ministros do Supremo, né? Porque está prevista a aposentadoria do próprio Fux em 2028, da Carmen Lúcia em 2029 e do decano Gilmar Mendes em 2030. Então, haverá uma chance de que isso mude. Também pode acontecer, por exemplo, uma mudança no Senado, em que você pode ter uma eleição de mais senadores de direita que poderiam criar uma maioria pelo impeachment, por exemplo. E aí se pressiona o Supremo. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe, pelo histórico da decisão que reverteu as penas do presidente Lula, que isso pode ocorrer. O Supremo já tem um histórico disso. A depender, vamos supor, hoje a gente tem... E ali, né, Malu, desculpa te interromper, não precisou nem de mudança de composição do Supremo. Com a mesma composição, eles mudaram o entendimento, né? Exatamente. E outra coisa, Vera, na discussão sobre o Lula, não tinha nenhum voto divergente. O presidente Lula, na época, tinha sido condenado por unanimidade e tinha chegado ao Supremo, o que tinha chegado no Supremo já eram recursos, habeas corpus, várias instâncias tinham chancelado a condenação. E a discussão sobre a incompetência de foro, no caso do Sérgio Moro, também já tinha sido superada. O próprio Supremo já tinha dito que ele era competente para julgar. O que aconteceu? Aconteceu a Vaza Jato e toda uma mudança de clima político, porque o Bolsonaro foi eleito e começou já nessa briga com o Supremo desde o início do mandato, principalmente em 2021, quando o Lula foi reabilitado. E aí se considerou que a Vaza Jato mudava toda a compreensão do caso. Por ironia do destino, nós sabemos que o Bolsonaro criou sua própria Vaza Jato. Teve lá no Congresso, semana passada, o ex-funcionário do Alexandre de Moraes, um ex-assessor chamado Eduardo Tagliaferro, que expôs mensagens que para os bolsonaristas mostram que o Alexandre de Moraes estava perseguindo o Bolsonaro. Então a gente vê que todos os elementos para que se faça uma virada de mesa no futuro estão dados, mas eles precisam de tem o voto do Fux com uma lista de novidades, toda aquela explicação longa e um voto muito comprido de onde se pode tirar qualquer coisa, né?
Você tem essa questão aí que eles estão chamando de vaza-toga. Agora falta o quê? Falta a direita ganhar a eleição, porque sem a direita ganhar a eleição, tudo isso fica perdido. Ou, sem uma mudança de clima, tudo isso fica perdido. Agora, é provável? Olha, já depois desse negócio do voto do Fux, a gente dizer que ele poderia condenar, todo mundo aposta que ele ia condenar, e ele absolveu, eu já não digo mais nada. Ô, Malu. Ouvintes, tá difícil. Só deixa eu ouvir uma palavra final sua, Vera, para complementar aqui o que a Malu falou. Eu queria falar sobre hoje, né? Hoje a gente deve abrir com o voto da ministra Carmen Lúcia, então vai se formar uma maioria pela condenação do Bolsonaro, o que se esperava ontem vai acontecer hoje, vai ser o voto de uma mulher a condenar Jair Bolsonaro pela primeira vez, o primeiro ex-presidente condenado por crime de golpe de Estado, e isso tem uma certa ironia, porque uma das coisas do histórico todo do Bolsonaro são várias declarações machistas e misóginas. Tem também a importância de ela ser, ter sido presidente do TSE e ter defendido todo o tempo a rigidez do processo eleitoral quando ele atacou, e isso foi um dos fatos elencados pelo Alexandre de Moraes, que seriam atos já para obter um golpe de Estado, né, atos executórios de uma tentativa de golpe, e depois o voto do ministro Luiz Fux. A expectativa, e aí eu concordo com a Malu, a gente está meio sem crédito com o ouvinte para falar em expectativa, é que os dois ministros votem hoje, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, e a sexta-feira ficaria destinada a uma coisa chatíssima que se chama definição de dosimetria das penas. E aí o Supremo ainda acha que se conclui o julgamento amanhã, embargos infringentes só se tiver mais um voto pela absolvição dos réus que o ministro Fux absolveu. Com um voto só não se faz verão, e aí não cabe embargos infringentes, e aí o resultado vai estar dado. Vera e Malu, muito obrigado. Mais uma maratona hoje de julgamento para vocês, então acompanharemos a cobertura de vocês também, voltaremos a conversar. Obrigado pela participação de vocês aqui no Jornal da CBN. Daqui a pouquinho nós temos já o Carlos Alberto Sardenberg também. 8h17.